Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hélio Massis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hélio Massis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o terceiro mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante que decidiu se aposentar insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. O Cauã 5793, boa noite, Nicola. Atualizações sobre o São Paulo, por favor. Imagino que a tua grande preocupação hoje seja sobre contratações. São Paulo tirou o pé em relação a reforços. Há uma preocupação, perdão, há uma preocupação gigante do São Paulo com a condição financeira. Nos últimos dias, o novo presidente do São Paulo, Hélio Massis, andou conversando com várias instituições financeiras, com bancos, com a Galápagos, com várias outras possibilidades, tudo para tentar levantar um dinheiro. E a verdade é que ele não conseguiu ter êxito nessa história. Diante desse cenário, o São Paulo está praticamente decidido a antecipar 5% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É um acordo que a Libra havia sugerido para os times. O Grêmio foi o primeiro a aceitar e vai ter direito a 73 milhões de reais. O São Paulo deve ir pelo mesmo caminho, tá bom? O Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo precisa de um meia, concordo, um camisa 10. Eu acho que o Scarpa seria uma boa alternativa para o São Paulo, mas o que eu consegui ouvir de gente do São Paulo é de que não há negociação. Vou perguntar sobre o Moisés. Antes, deixa eu trazer um esclarecimento. Alguém perguntou se o São Paulo poderia tentar o Raul Laser. Nada, tá? Ninguém falou de Raul Laser. Edson Pinheiro. Tá sabendo alguma coisa do bloqueio judicial do São Paulo no Daniel Alves? Quanto a meias, tem que pôr o Pedrinho para jogar moleque a bola. E eu concordo com o Edson. O São Paulo demonstrou ter muitos bons jogadores na base, né? O Pedro e o Luca me causaram boa impressão, com características diferentes, um mais meio armador, o outro mais atacante de lado de campo. Quem mais, cara? São Paulo tem a dupla de zaga da Copinha, me chamou bastante atenção. Enfim, eu acho que tem o Felisberto na lateral direita, o goleiro, muita gente elogiou, não gostei tanto. São Paulo que tem decisão de campeonato amanhã, né? Amanhã o São Paulo pega o Primavera no Morumbi. Se o São Paulo vencer, acho que dá um passo gigante para a classificação, até porque pega a Ponte, provavelmente já rebaixada na última rodada em Campinas. Se empatar ou perder, vai se colocar numa situação mais chata, né? Amanhã também tem a Portuguesa com a Ponte, e no domingo, talvez o jogo mais dramático entre os grandes, o Santos vai a Bauru enfrentar o Noroeste, tá? E hoje o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Deve ser essa aqui, ó. São Paulo obtém bloqueio judicial contra Daniel Alves. Boa. Então já há uma publicação a esse respeito, de que o São Paulo obteve uma... foi o Léo Dias quem trouxe essa informação. Deixa eu ver se isso já foi escrito em algum lugar. São Paulo
Bloqueio. Daniel Alves. Só para lembrar, né? Daniel Alves, depois que saiu do São Paulo, ele teve direito a um acordo de 28 milhões de reais. E por conta desse acordo, ele recebe 472 mil reais por mês. Ó, Daniel Alves voltou aos noticiários após o São Paulo conseguir o bloqueio de 8 milhões do ex-lateral na justiça. A decisão tem ligação com o período em que Daniel Alves defendeu o São Paulo, sobre o acordo milionário de saída do atleta em 2021. Segundo o Melhor da Tarde, o processo aponta que o problema entre o lateral e o ex-clube, após ele pedir o adiantamento de 11 milhões de parte dos seus valores. Acontece que quando Daniel Alves saiu, o ex-lateral tinha direito a receber mais de 22 milhões parcelados até 2027. Em 2022, ele decidiu antecipar o dinheiro e recebeu 11 milhões de um fundo de investimentos e cedeu ao fundo o direito de receber as parcelas que o São Paulo ainda pagaria. Ou seja, na prática, ele receberia o valor e repassaria as parcelas para os fundos. Só que o fluxo de pagamento parou em 2023, quando a vida de Daniel Alves virou de cabeça para baixo. Ele foi acusado de estupro e chegou a ser preso. Enquanto Daniel Alves estava preso, os pagamentos ao fundo de investimento pararam. Eu tinha quase certeza na época. Eu até me perguntei aqui nas lives, será que o São Paulo vai pagar para o Daniel Alves enquanto ele estiver preso? Não pagou para o Daniel Alves, mas tinha que pagar para um fundo, né? Porque o Daniel antecipou o dinheiro. A ex-esposa do Daniel Alves, que era a procuradora do jogador, disse desconhecer o acordo e negou continuar os repasses. Parte do dinheiro que o São Paulo pagava foi destinado a um processo de pensão alimentícia, o que diminuiu o pagamento ao fundo. Que coisa, hein, meu? Que confusão. Parabéns aos envolvidos. Então, era essa a pergunta aqui do Edson Pinheiro. Ele mandou a pergunta e depois até me mandou o link para que eu pudesse ler e explicar para vocês, né? Narik. Pelica, o PVC noticiou que o São Paulo não vai assinar prioridade nenhuma pelo Marcos Antônio. O time planeja oferecer um novo reajuste salarial ao jogador. Sabe de algo? Ontem, Narik, surgiu essa história de que o São Paulo tinha uma negociação avançada com o Flamengo para que a partir de julho o Flamengo tivesse a prioridade na compra do jogador. Mandei mensagem para um dirigente do São Paulo, deixa eu ler a troca de conversas, e aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Ó? Eu tinha mandado um print. O print dizia o seguinte: o Flamengo faz acordo de preferência com o São Paulo por Marcos Antônio. O acordo é para que o rubro-negro tenha uma preferência de compra do volante no meio do ano. A pessoa do São Paulo respondeu: essa é uma ideia, não está formalizado nem assinado no papel. Tá? Então, a resposta de ontem às 15h57 e às 16h03. Foram duas respostas. O São Paulo tem sido procurado pelo Flamengo. O Flamengo já fez duas propostas. A primeira de 6 milhões de euros, o São Paulo descartou. A segunda de 7 milhões de euros, mais o pagamento da dívida que o São Paulo tem com o Alásio. O São Paulo comprou o Marcos Antônio por 4 milhões e 200 mil euros. Esse foi um golaço do Rui Costa. 4 milhões e 200 mil euros em 4 parcelas, a primeira delas em setembro desse ano. E aí depois, setembro de 27, setembro de 28, setembro de 29. O Flamengo está disposto a assumir essa dívida do São Paulo e pagaria mais 7 milhões de euros ao São Paulo. O Tricolor recusou as duas ofertas. Há quem diga que o São Paulo pede 25 milhões de euros. E aí, só para completar, tá, Narik? O efeito dessa prioridade, o que o São Paulo ganha dando uma prioridade ao Flamengo? Se o Flamengo, por exemplo, aceitasse emprestar o Alan até dezembro, aí beleza, aí você oferece, aí você cede essa prioridade para o Flamengo. Caso contrário, dar prioridade por dar, acho que não faz muito sentido. Como é que estão as propostas dos gigantes europeus ao Porto pelo William Gomes? Qual percentual ele ainda tem no São Paulo? Cara, não sei se está essa badalação toda não, tá? Até porque o William Gomes até joga bem, mas não é titular absoluto no Porto. O Porto está vivendo uma fase bem legal no Campeonato Português. Tal. Ó, temporada do William Gomes, 29 jogos, 8 gols e 1 assistência. Tá? Foi inclusive expulso contra o Casa Pia, derrota do Porto, ele atuou só 21 minutos. Nessa temporada de 29 jogos e 8 gols, bastante gol, ele foi titular 12 vezes e reserva 17 vezes. Deixa eu ver se eu descubro. Percentual São Paulo, William Gomes, Porto.
Eu não lembro de cabeça, assim, sendo bem sincero, tá? São Paulo vendeu 80% dos direitos econômicos do William Gomes, mantendo 20% de negociações futuras, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.